Ok, conversando com o Felipe outro dia sobre religiosidade, essa questão de Deus, espiritualidade, né? Espiritismo, essas coisas todas, ele me fez uma pergunta no final: e Jesus? O que você acha de Jesus? Eu disse para ele que eu teria, pelo que eu já venho lendo muito e conversado até com algumas pessoas, poderia falar 2, 3 horas sobre o que eu acho, o que eu aprendi, o que eu descobri nas diversas versões, né? Fora a questão religiosa envolvida nisso, mas sobre a vida de Jesus. Uma coisa seria falar sobre cristianismo, né? E outra coisa é falar sobre Jesus Cristo, né? Só um detalhezinho, porque acredito que a maioria das pessoas não sabe a origem dessa palavra Cristo, né? Jesus, agora Yahshua, da hebreu, né? Hebraico, mas Christian, Cristo, da onde que saiu isso? No grego, Christian significa Messias, quer dizer, aquele que vem trazendo mensagens, a nova palavra, novas formas de enxergar as coisas. Daí a questão de Jesus Cristo, né? Significa Messias. Mas então, nesse papo aqui, eu vou tentar, porque teria muita coisa para falar, desde a fundação, das origens, da onde tudo começou, né, com a religião hebraica, basicamente, em que as coisas são colocadas no Velho Testamento, e vindo até Jesus, né, e depois continuando o nascimento dele, todas aquelas polêmicas que existem sobre o nascimento dele, depois, quando ele, a partir de um certo momento, teve a infância dele, teve coisas associadas à infância dele que alguns dos Gospels da Bíblia, né, os Evangelhos, alguns falam, outros não falam. Depois a vida dele sobre, a partir do momento que ele encontrou João Batista, né, que era outro de uma linha bastante semelhante a dele, e vai até a condenação deles, a morte de João Batista, né, pelo Herodes, né, Herodes Antipas, e vai a prisão dele, condenado, crucifixo, depois a continuação, como é que essa coisa continuou. Mas teria muitas coisas para falar sobre essa questão do cristianismo, né? Como é que os gospels, os 4 famosos gospels, interferiram nisso. Mas eu vou... então teria muito assunto. O que aconteceu depois, como é que a sucessão dele, quem sucedeu a continuidade do chamado cristianismo, né? O James, o irmão dele, depois os outros irmãos dele, Simon, e depois o que aconteceu, até chegar do imperador Constantino, que acabou aceitando o cristianismo como religião do Império Romano, né? Acho que lá pelo século III ou IV. Mas então, como isso aí daria um papo muito longo, né? Cada ponto desse aí tem uma série de discussões, uma série de controvérsias. Eu vou tentar me concentrar um pouco mais no Jesus Cristo mesmo, tá? E depois, se achar conveniente, eu posso fazer outros vídeos, para o vídeo também não ficar muito longo, entrando em mais detalhes sobre cada um desses aspectos aí, né? Muito do que eu vou falar é baseado no que eu já li, no que eu já vi, mas muito também fortemente baseado no livro que eu li de um cara chamado James Tabor, que fez sobre um livro chamado A Dinastia de Jesus, né? Jesus Dynasty, em que ele conta toda a evolução e conta como é que continuou o processo. E muito bom o livro para quem tem algum interesse nesse negócio. Historicamente, ele faz questão de observar que ali o ponto de vista dele, a maneira como ele aborda é puramente histórico. No historiador não tem nada a ver com fazer julgamento de religião, se realmente estava certo, se estava errado. Não é por aí, é puramente técnico e histórico.
falando um pouco, então, tentar, já estou com 5 minutos aqui, ainda nem comecei a falar de Jesus, né? Mas simplificando, basicamente nos hebreus, na religião na história dos judeus, né? A partir praticamente do século 1000, né? do ano 1000, século do ano 1000, antes de chamado BC, né? Before Christ, quando teve o rei Davi, a partir dali foi criado isso foi muito depois ressaltado nos evangelhos do Velho Testamento, Isaías, Daniel, todos aqueles caras que criaram uma série de profecias do que seria a continuidade após o rei Davi, dizendo que sempre aquela história de que viria um God Salvador, que vai mudar tudo, porque durante muito tempo sempre teve esse problema, né, de outros povos dominando outros, violência e guerras e massacres, enfim. Mas sempre existiu, né, aquela ideia desde do Velho Testamento de que Deus, na verdade, criou o mundo, colocou tudo em função dos judeus, né? Todas as profecias aí, todas as coisas eram em função deles. Os outros, né? É uma história até bastante interessante, por outro lado, né? Que o Richard Dawkins, no seu livro, fala muito sobre isso. Mas, enfim, aquelas profecias todas que foram criadas a partir da criação do Old Testament, né? O Velho Evangelho, a Bíblia antiga, né? Criou-se uma série de profecias de que ainda viria o Messias. Na verdade, depois com mais detalhe, na verdade, houve momentos em que deveria aparecer 2 Messias. Um da linha descendência do rei Davi e outro da descendência do priest, né? Era aquele sacerdote, Aaron. Então, existia aquela ideia de que deveriam ter dois Messias que viriam. O que, aliás, depois, com o surgimento do João Batista, né? Que foi exatamente na mesma época de Jesus, isso aí parecia que as profecias seriam realizadas, né? Porque, voltando na linha de família dos dois, né? Jesus, pelo lado da Maria, depois ficou comprovado que da mãe dele, que em princípio foi mãe dele, esse é outro aspecto a ser falado, vai parar, tem descendências por 40, 50 gerações até Davi, e também por uma outra linha na linha de priests, né, dos sacerdotes da linha do Aaron. Tá? E também o João Batista também tinha uma linha dessa, acho que ligada ao priest Aaron. Então isso aí foi uma das coisas que reforçou a ideia de que a profecia estava na hora de se realizar. Mas Jesus nasceu, interessante que a data que é considerada que ele nasceu não é o 0 ou 1, que a gente considera, né, before Christ, depois de Christ, AD, o ano Domini. Na verdade, tecnicamente ou historicamente, Jesus nasceu no ano 45 BC, before Christ, que foi quando o Herodes, né, Herodes o Grande, morreu, né, e passou o reinado dele para o filho dele, o outro Herodes, o Herodes Antipas, né? Foi o que viveu toda a vida aí de Jesus. Mas então, Jesus nasceu no 4, né? Existem controvérsias aí sobre realmente o nascimento dele, aquela questão de Maria Virgem, aí entra um detalhe importante aí, lembrar que praticamente a história que existe, porque não existe nenhum registro, nenhum fato histórico, nada da época em que Jesus viveu, tá? Não teve nenhum documento, nada, não ficou nada sobre isso, tá? Na verdade, tudo que existe, informações sobre isso, passou a existir com a criação dos famosos Gospels, né, os evangelhos dos 4 famosos Marcos, Mateus, Lucas e João, né? São os 4, porque muitas vezes o pessoal fala São Mateus, São Lucas, eles não foram nunca considerados santos. Na verdade,
Ninguém sabe quem era Mateus, quem era Lucas, nunca ficou claro quem foram essas. Isso aí como se fossem pseudônimos, pessoas que escreveram os evangelhos dele, mas sem se identificar claramente nenhuma coisa que diz, esse foi o fulano. Existe uma percepção errada de que vieram dos 12 apóstolos de Jesus. Né? Isso não é verdade porque, na verdade, o primeiro gospel, né, o primeiro evangelho de São Marcos, apesar que na Bíblia o primeiro que aparece é de Mateus, mas o primeiro a ser criado foi Marcos no ano 70. Jesus morreu no ano 30. Ele tinha 33 anos, mas ele morreu no ano 30 AD, after Anno Domini. Né? Depois os outros gospels, né, de Mateus, Lucas e João, eles foram criados nos anos seguintes, nas décadas seguintes, até 80, 90, 100. Então, na verdade, naquela época, já os apóstolos, que eram os famosos 12 apóstolos do grupo de Jesus, já tinham morrido. Então, não tem nada a ver aqueles apóstolos com o evangelho, os que criaram o evangelho. Tá? Mas, então, existe essa questão aí do nascimento dele, toda aquela discussão de Maria Virgem. Maria, na verdade, era aí que estavam certas coisas quando fala, por exemplo, hoje virgem ou jovem, né, no grego, uma confusão aí, na verdade queria dizer que ela era jovem, não era virgem, mas teoricamente ela foi prometida, tinha que ser prometida para casamento com José, né, que depois todo mundo fala São José, né, que era muito mais velho que ela, né? E o detalhe é que realmente apareceu no casamento, sem eles ter relação nenhuma. Ela tinha 14 anos praticamente, né? Por aí, porque ela nasceu no ano 18 BC. Então é praticamente 14 anos mais velha que o Jesus, né? Então aí tem aquela história. Aí na época já de se casar, foi que quando ficou identificado que ela estava grávida, e existem versões diferentes, um dos dois aí, Mateus e Lucas, tem versões diferentes. Um fala que foi Deus que, através de um sonho de José, falou que ela estava grávida, mas que era o Holy Espírito. Depois, aí o outro fala que, na verdade, foi o arcanjo São Gabriel, que apareceu para ela e falou que ela estava grávida. E ela falou, mas como é que eu estou grávida se eu nunca tive sexo com nenhum homem? Ele falou, não, mas isso vai ficar esclarecido, isso é Deus. Então, aquela coisa toda que é colocada aí para justificar isso. Tá? Enfim, aí teve, naquela época, o que é importante entender aí é que Herodes, o Herodes Antipas, que era filho do Herodes Branco, eles eram meio judeus. E sempre existiu na história judaica, né, na herança histórica, de que o Messias seria o rei que passaria a ser o rei, né, seria de todo mundo. Né? E já nessa época, os romanos tinham dominado aquela região toda ali, né, a região da Palestina toda, desde o ano 63 BC, já estavam ali há praticamente 60 anos. Né? E como o Império Romano, como todo mundo sabe, foi gigante realmente, e já estava instalado ali há muito tempo, e sempre com muita violência, agressão, qualquer coisa, qualquer reação a eles, as pessoas eram muito crucificadas, eram torturadas, era uma coisa realmente bárbara, né? A maneira como eles se impunham. Né? Existia essa história aí, então, né, que surgiu, né, de que o filho, né, finalmente, o Messias viria a nascer. Então, foi daí que surgiu aquela história do Herodes, que mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, né, para ter certeza que ele minava, mas aí a Maria e o José já tinham fugido para Belém, onde ele nasceu. Enfim, então essa questão aí do nascimento de Jesus, como é que foi com a Maria, com o José, realmente isso aí por si só é um capítulo inteiro para conversar. Mas rapidamente, quer dizer, na verdade, está claro que, mais do que reconhecido, até por encontros em cavernas, já naquela região toda lá, de que
A Maria teve, além de Jesus, seu primeiro filho, teve mais 6 filhos. Foram mais 4 homens e mais 2 mulheres, né? Os homens, James, Simon, tinha um Judas, que era Jude, né? Joseph, e mais 2 mulheres, que alguns gospels não mencionam o nome, mas o outro fala Maria e Salomé. Né? Então teve 6 filhos, além do Jesus. Aí aquela discussão, mas foi filho do José, não foi? Aí tem uma história que José morreu mais cedo, que José já estava muito velho para ter filho, mas aí, segundo a tradição judaica, se um homem não tiver, como Jesus não era filho dele, né? Jesus era filho de Deus, na tradição judaica, que tem até um nome lá, se o marido morrer antes da mulher ter um filho herdeiro, a mulher deveria casar-se com o irmão dele que não fosse casado. E aí tem uma história, né, que aparece Cleófas, né, parecido com o nome do meu amigo Cleófas, que foi que assumiu, e aí em vários pontos de evangelhos mencionam, por exemplo, Simon, filho de Cleófas, José, filho de Cleófas, mas em outros lugares já fala filho de José. Então existe uma história aí de que, na verdade, Jesus teve esses irmãos, né? Mas se foi realmente filho de José, que foi filho da Maria, isso aí parece que não há dúvida sobre isso, tá? Mas que isso foi filho de José ou do irmão dele, Cleófas, aí existe divergências que ficam por aí. É importante porque o James, que era o segundo filho, o irmão dele, o primeiro irmão dele, foi que acabou sucedendo ele nessa missão messiânica de trazer o cristianismo depois. Tá? Existe nos gospels, né? Gospels, evangelho em português, desses 4, existem algumas divergências de maneira de abordar. Por exemplo, Mark nunca, o primeiro Marcos, que foi o primeiro, mas é o segundo na Bíblia, ele não abordou muito a história de Jesus jovem. Ele já pega praticamente Jesus já com 30 anos, quando ele começou o trabalho dele de Messias. Né? Os outros 2, Lucas e Mateus, eles já falam umas coisas sobre a vida dele, contam alguns fatos, né, ele como jovem, ele com o pai dele, aí a história se era carpinteiro, algum lugar acha que, na verdade, não era bem carpinteiro, ele mexia com pedras, né, porque as construções eram todas feitas de pedra, muito mais do que usar madeira, que tinha pouco naquela região. Já o João, ele também não aborda nada do nascimento, o João era o que era mais na linha do cristianismo, já mais religioso, como que todo mundo entende hoje, né, de que Deus vai mandar o filho dele para a terra, para perdoar todo mundo, e depois todo mundo vai para o céu, vai ter o heaven, né, que não é na terra. Mas o interessante aí é que Jesus mesmo, ele não tinha essa concepção. Entendeu? Ele tinha a concepção de que ele era o Messias, descendente de Davi, pela linha de Davi, e até, de certa forma, pelo lado da mãe dele, né? De certa forma, dos sacerdotes Aaron, conforme a profecia de Isaías previa. Então, ele aceitava essa ideia. A ideia era que o Deus, o Kingdom, vai descer na Terra, vai acabar com todas as injustiças, todas as violências, etc. Israel vai basicamente ser o que vai dominar o mundo, vai controlar tudo. Eles não tinham nessa ideia, não tinha nem ideia de que o mundo incluía América do Sul, América do Norte, povos que até já existiam lá, né, como provavelmente os maias, os incas, que eles nem tinham a mínima ideia. Mas, enfim, existia essa ideia. Né? Jesus ele pensava assim, entendeu? Que ele era esse Messias. Inclusive, os 12 apóstolos, ele disse, depois que ele angariou os apóstolos já com 30 anos, né, que ele começou esse trabalho junto com João Batista, aí tem que falar no João Batista, ele prometeu que Israel, todos os judeus, eram praticamente esparramados em tribos, eram as famosas 12 tribos. Então, ele diz que cada um dos 12 apóstolos seria
praticamente os reis de cada uma das tribos, e ele ficaria, né, no trono principal deles. Então, para ele era isso. E era aqui na Terra, não tem nada dessa história de que vai para o heaven, alma vai para o céu, nada disso. A coisa acontecia aqui. Né? Bom, já estou com 20 minutos, vou tentar acelerar um pouco aqui, senão vai estender muito. Em resumo, mas... então, é isso, quer dizer, na verdade, os que falavam dele como jovem, falavam na história das andorinhas, que ele estava brincando de ir com barco na beira do rio, aí o pai dele, ou um daqueles caras da época, perguntou o que ele estava fazendo com aquilo, aí ele parou, e aí as andorinhas que ele estava moldando de barro saíram voando, viraram real. A história de que ele passou na rua uma vez e deu uma trombada no garoto também, aí ele virou e falou: você não vai seguir daqui para frente. Aí o garoto caiu morto. Isso está lá na Bíblia, né? Não fala nada que ele foi lá e ressuscitou o garoto, né? E tem algumas histórias assim, contava sobre que ele era muito inteligente, impressionava todos os seus mestres e tal. Mas isso é mais o Lucas e Mateus, o Mark e o João abordam muito da... Depois, quer dizer, eles falam, aí todos eles já começam a falar mais dele já com 30 anos, né? Quando ele conheceu o João Batista. O João Batista, na verdade, o João Batista, ele já era um cara muito mais conhecido ali, muito mais aceito, como já tinha essa mensagem, né, de messiânica, de mudar o mundo, praticamente já tinha ali uma ideia que talvez ele fosse o Messias, né? Quando Jesus soube dele, Jesus foi lá para ser batizado por ele no Rio Jordão, né? A ideia do batismo é justamente quando você é batizado, você estaria se passando para essa nova forma de comportamento, de vida, em que tudo que é ruim vai acabar, e você está se preparando para receber a vinda do Deus final, né? Na verdade, do Deus não é de ser ninguém. Na ideia dele, o Messias, como Messias, e depois o Jesus também, na verdade, eles seriam, né? E acabar sendo eles aí. Acabou que, como todo mundo sabe a história famosa aí do João Batista, né? Ele realmente, ele era o revolucionário, ele era o cara que criava aquele problema todo, criava problema para os romanos, estava levantando revoltas, criando ideias, embora sempre de uma forma mais pacífica, nada pegar em arma, mas começou a incomodar Herodes e aquela turma toda ali, né? E Jesus praticamente seguia ele. Na verdade, o grande Messias era João Batista, né? João Batista, né? Ele acabou, o Herodes Antipas, inclusive o Herodes Antipas, existiu um boato de que ele tinha conquistado a mulher do irmão dele, né? E aí ficou aquelas fofocas, como o próprio livro fala, fofoca naquela região ali, era fácil correr, né? Que era tudo que tinha ali. E mais essa questão de que o João Batista estava perturbando, era um revolucionário, era um cara que ele era tipo lá o Fidel Castro na época lá do Fulgêncio Batista em Cuba, né? Criando problema e tal. E aí que ele acabou que a própria mulher dele, né? A mulher que ele passou a viver com ela, que na verdade era a mulher do irmão dele, ele era o mais poderoso, então eu sou mais poderoso, eu tenho aquilo que eu quiser, né? Aí resolveram prender o João Batista, ficou preso numa cela há algum tempo, e depois acabou com aquela história que todo mundo conhece. Uma das filhas dela, uma garotinha lá de uns 15, 16 anos, dançando aquela música toda erótica, ele ficou doidão e falou: poxa, fala para ela que o que ela pediu, eu dou para ela, né? Aí ela chamou a filha dela e falou: olha, pede para ele a cabeça do João Batista, porque ela estava pau da vida porque ele tinha feito aquela fofoca. Fofoca não, ele esparramou aquela história toda do caso dela com o Herodes, né? Aí a mulher chegou para o Herodes e falou: olha, ela quer a cabeça do João Batista numa bandeja. Aí parece que é fato real, realmente o soldado foi lá, eles já estavam lá no local onde era a prisão de João Batista. Esse local, inclusive, até hoje parece que existe em ruínas lá, existe a sala onde
a Salomé, chamava Salomé, inclusive, né, que aliás era uma das irmãs de Jesus, foi lá, e o soldado foi lá, cortou a cabeça dele, trouxe numa bandeja, aquela história que todo mundo conhece. Jesus ficou desesperado, por quê? Por duas razões. Primeiro, aquilo foi um golpe muito forte, né, no movimento deles. Ele falou, né, como diz o americano, wondering, né, como é que pode, como é que o Messias dele já aceitava essa ideia dos dois Messias, né? Como é que Deus deixou isso acontecer? Como é que, pô, nós que estamos aí como previstos para ser os deuses do mundo aqui na Terra, o reino de Deus na Terra, como é que ele deixou acontecer isso, de deixar o João Batista ser morto de uma forma dessa grotesca, né? Muito, muito incrível, né? E aí ele fugiu, se escondeu, foi para lá, foi para cá e começou o movimento dele ficou enfraquecido, né? Porque realmente o herói dos Antipas, o cara era poderoso, poderoso mesmo. Enfim, para tentar acelerar esse negócio aqui, depois de algum tempo ele acabou. Aí tem toda a história, né? Que ele vai para lá, vai para cá, Monte das Olivas, mas aí já é uma história mais longa, né? Mas eu estou tentando me concentrar aqui no quem foi o Jesus. Então, na verdade, quer dizer, até agora, Jesus foi um judeu, sem dúvida nenhuma. Ele seguia todos os rituais judeus, a família dele seguia os rituais judaicos, né? Pouco se sabe da infância dele, da juventude dele. Depois, quando ele conheceu João Batista, que tinha toda essa profecia, o João Batista foi o cara que falou que ele também era o filho do homem, fala the son of the man, né? Em inglês aparece essa expressão. Foi daí que surgiu toda essa ideia, mas ele nunca imaginou simplesmente vindo à Terra já como filho de Deus, e como sendo o próprio Deus, com o objetivo de vir aqui e pagar os pecados do mundo, né? Para o famoso, ele veio aqui para pagar o pecado original de todo mundo, desde a época do Adão e Eva. Olha que brabeira que é o negócio, né? Ele não tinha essa ideia. A ideia dele é que ele era, primeiro, como outros que já tinham acontecido antes, ele era um revolucionário, ele era contra esse domínio, né, dos romanos, a forma agressiva, a forma violenta. Então, é claro, toda vez que pessoas estão nessas condições, né, como aconteceu com Tiradentes no Brasil, com os portugueses que dominavam, né, que tinha que pagar impostos, e qualquer um que fosse contra, aconteceu o que aconteceu com Tiradentes, foi enforcado, esquartejado. Então, Jesus era isso, ele era, na verdade, um revolucionário, mas com a diferença de que ele aceitou essa ideia baseada, ele era bastante crente nessas tradições judaicas, né, do Velho Testamento, ele conhecendo, né, os evangelhos de Isaías, Daniel, tudo isso, ele achou que começou a aceitar a ideia, ele era o son of the man, né? E aí depois com a ideia de dois, o próprio João Batista também. Mas ele, então a partir da prisão e morte do João Batista, ele ficou perdidão, entendeu? O grupo dele começou a se dispersar, mas em resumo, ele acabou decidindo entrar em Jerusalém, né? Porque aí vinha o famoso Passover, que é considerado o feriado mais importante judaico, né? que estaria relembrando a fuga do Egito, aquela história de Moses, e aí já é outra história, né? Mas então, o Passover é considerado a data sagrada mais importante dos judeus. Então, ia acontecer o Passover, que mais ou menos aconteceria aí em março, abril do nosso calendário, né? Jesus, nessa época, ele já estava com 33 anos, né? Ele já tinha 33 anos. Durante os 3 anos aí, ele pregou, ele viajou para tudo quanto é lado, multidões seguiam ele. Ele já estava conhecido. Então, ele já era uma preocupação para os imperadores e os caras que dominavam lá, os romanos que dominavam. Apesar de que os romanos eram tão fortes militarmente que eles não tinham muita preocupação com esses grupos assim, que não tinham a menor condição de encarar eles militarmente falando. Entendeu? Mas, enfim, depois da morte de São João Batista, ele assumiu, né, com mais força, e acabou que ele resolveu entrar em Jerusalém, naquela famosa entrada num burrinho,
para encarar e para praticamente, porque existia toda aquela preocupação, né, de ele aceitar, ele era o Messias que viria para assumir, para ser o rei do mundo, aquela coisa toda. O que aconteceu é que os judeus que na época estavam lá mesmo submissos aos romanos, tinham grupos de judeus, né, tinham 3 ou 4 grupos de judeus diferentes, com ideias diferentes, né, e tinha um grupo que estava muito bem. Eles, os ricos, mercenários, os caras que dominavam o templo, né? E tiravam vantagem daquilo. Toda vez que tinha essas festas judaicas lá, dizem que milhões de pessoas iam lá, e aí sempre tinha que fazer umas ofertas, um sacrifício. Tem algumas coisas que falam que, por exemplo, era um carneiro e também pombos, né? Tinham que ser sacrificados. E cada família que fosse lá tinha que levar pelo menos um carneiro. E aí tinha que comprar desses judeus lá que controlavam tudo, né? Tem até uma das coisas que tem lá registrada é que nessa época lá 250 mil carneiros foram, até daí que o pessoal multiplica isso por 4, né, para ter 1 milhão de pessoas. Mas, bom, enfim, esses grupos de judeus que tinham lá, eles não tinham interesse nenhum em que houvesse nenhuma revolução, nenhuma mudança, nada que mudasse o status quo. Entendeu? Então, eles já não viam no Jesus, mas também não aceitavam Jesus como Messias, não aceitavam isso, não tinham interesse nisso, e foram eles que acabaram entregando, né, Jesus, né, para o Pilatos, Pôncio Pilatos, que era o governador daquela época, o próprio Herodes, né? Em resumo, Jesus foi preso, ele foi, na verdade, julgado na casa desses sacerdotes judeus, que tinha tal era o Antipas, e na verdade o Antipas era um sacerdote daquele judeu que dominava o negócio, ele era realmente o que tinha mais influência. Quem estava na época governando era um genro dele, o tal de Anas, para fazer o julgamento de Jesus. Diz que o julgamento foi uma coisa tipo Brasil aí, né, muito parcial. Ele foi para lá e perguntaram para ele, você acha que você é o Deus que vem, é o Messias? Ele ficou quieto, ele não falou nada, né? Acabaram forçando, né? Mas diz que trouxeram um grupo para poder ser o jurado, que era bastante polarizado, evitaram trazer gente que mais ou menos via com bons olhos essa situação de Jesus como Messias, né? Como o tal de José de Arimateia, que, de acordo com a história, foi o que convenceu Pilatos a deixar tirar o Jesus da cruz no mesmo dia que ele foi crucificado, porque era o pastor, seria muito ruim para a religião, ele passar a noite ali. Tudo. Em resumo, ele foi condenado, o Pôncio Pilatos foi lá e também ouviu ele achou que ele não tinha, a história que diz que ele achou que ele não tinha muita influência, e aquela famosa que lavava as mãos, e deixou o julgamento para a população, que era a maioria dos judeus. Aí os caras propuseram libertar um outro, que era o Barrabás, né, e trocaram o Barrabás por Jesus. A ideia, então, não, vamos condenar e ele vai ser crucificado, que era a forma tradicional como os judeus puniam as pessoas aí. Tá? Aí tem detalhes aí dessa questão, tem coisas que acham que, na verdade, o Pôncio Pilatos, que gente que queria livrar a cara dos romanos, né, uma versão que existia depois dos evangelhos, que queria, porque depois queria que os próprios romanos aceitassem o cristianismo, coloca que, na verdade, essa decisão de a matar foi passada para os próprios judeus. Aí existe essa história, quem matou Jesus foram os próprios judeus, né? Principalmente do grupo que tinha interesse em não mudar a situação ali, né? Enfim, bom, aí a história que sabe, foi crucificado realmente, né? Isso na quinta-feira do Páscoa, né? O Páscoa aconteceria a partir da noite, do final do dia, foi crucificado. Aí tem várias histórias aí que daria outro papo para contar, né? Mas aí o José de Arimateia convenceu o Pôncio Pilatos para tirar o corpo dele, e aí que surge uma série de controvérsias, aonde que ele foi sepultado. A ideia seria tirar ele de lá
e sepultar numa sepultura que o José de Arimateia tinha, uma cova, porque naquela época os judeus eram sepultados assim, morria, ia para uma sepultura de família, ficava nas prateleiras, o corpo enrolado no lençol, até o corpo se decompor completamente, ficar os ossos. Depois os ossos eram retirados e colocados no ossuário. O ossuário era uma caixa, né? Mais ou menos de meio metro por 30 centímetros, uma altura de uns 40 centímetros, botava os ossos todos ali. Nesse livro do James Tabor, ele inclusive começa contando as descobertas que foram feitas recentemente, aí nos anos 2000, de algumas dessas cavernas lá, onde apareceu o ossuário praticamente da família de Jesus inteira, entendeu? Da Maria, José, todo mundo, entendeu? Essa é outra história aí que daria para contar uma outra história sobre isso aí. Mas, em resumo, Jesus, voltando ao Jesus, né, que é o objetivo aqui, quem foi Jesus, o que eu acho dele, ele foi condenado e a história, né, o corpo dele foi para uma sepultura, numa caverna ali perto. Isso foi na quinta-feira, no Passover, né? E no domingo, aí que surge a história, né? De que aí tem versões diferentes de quem foi lá na caverna, foi a mãe dele com as irmãs, e aí também quem estava lá na crucificação dele, basicamente era a mãe dele, as irmãs, a Maria Madalena, que é outra história aí, desculpa, que daria outra história para contar. E aí aquela história, tem algumas divergências, chegou lá, quem chegou primeiro, estava vazio a tumba, a pedra que estava na frente já tinha sido rolada. Tem história que fala que o soldado que estava na porta lá falou que não, já tiraram ele daqui, já foi levado. Aí existem versões de que alguém tirou o corpo dele. Tem até uma versão de que o jardineiro do jardim onde ele foi quis tirar logo o corpo dali para evitar que as procissões de gente fosse lá e fosse destruir o jardim dele, né? Enfim, aí o assunto morre aí. Depois aparece a história de que a ressurreição, aí que é o grande ponto e sustentação do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Se a ressurreição um dia, né, ficar provada que não aconteceu, o cristianismo acabou, né, morre aí. Né? Por isso que isso não pode ser provado de maneira nenhuma. Aí existem versões de que ele apareceu para algumas pessoas, e outras versões apareceu para os apóstolos, e outra apareceu para 500 pessoas, falando que ele tinha voltado. Aí tem versões que falam que, na verdade, ele não morreu, na verdade, porque ele ficou na cruz praticamente algumas horas só. Geralmente, as crucificações duravam, a pessoa ficava dias, 2, 3 dias lá, era um negócio terrível, até morrer. É um negócio assim, é meio disgusting para estar falando. Mas como o Arimateia convenceu o Pilatos a tirar ele com algumas horas, apesar de que aparentemente ele já tinha morrido, né? Existem versões que não, na verdade ele não morreu, ele estava vivo, e aí depois ele foi levado para outro lugar, enfim, ficou meio escondido, né? Então, e foi por aí. Bom, aí vem toda a história desse livro do James, conta bem isso, a sucessão dele, o irmão dele assumiu, o James, né? E foi nos próximos, até o ano 80, 70, depois de Jesus. Aí tem outras linhagens aí, né? Outra história para contar aí, tá? Mas, em resumo, Jesus. O que eu acho de Jesus? Respondendo a pergunta do meu amigo, né? Meu genro favorito das Arábias, Filipe. Para mim, Jesus foi simplesmente um homem normal, um judeu normal, que nasceu normalmente, de uma mulher, como Maria, que teve, como todo mundo sabe, teve mais 6 filhos. Se o pai foi Cleófas, na verdade, até esqueci de falar um detalhe, existiu uma corrente muito forte de que o pai dele foi um soldado romano chamado Pantera, tanto é que em muitos lugares falava, fulano, Joseph, filho de Pantera, né? Falou, aliás, ele, né? Jesus, filho de Pantera. Né? Pantera é um soldado romano, e depois foi descoberto na Alemanha, no ano 1900, recentemente foi descoberto na Alemanha um cemitério onde tinha lá algumas daquelas, né,
coisa de cemitério, e soldados romanos que tinham ido para a Palestina, tinham voltado para a Alemanha e foram enterrados lá, né? Que tinha pantera. Então existia uma história aí, existe uma versão aí que, na verdade, era um soldado romano que tinha violentado Maria. Maria tinha 14 anos, era muito comum um soldado romano fazer isso. Tá? Então para mim, Jesus foi um homem normal, influenciado muito pela religião judaica, né? Daquela história do herdeiro, do Messias que viria. A Maria, mãe dele, pela história que tinha, era da linha de Davi e também até do Aaron. Né? Ele encontrou João Batista, que era mais um revolucionário, que, como os outros, estavam tentando criar condições para liberar os judeus do domínio romano, mas sem ser na base de guerra, de arma, porque eles não tinham capacidade de fazer isso. Né? E que depois, que ele tinha na cabeça dele, aceitava plenamente toda essa história judaica, né, do Messias que viria, e que para ele era isso, como eu já falei, o reino de Deus seria aqui na terra, ele seria o que reinaria forever, né, na terra. Os apóstolos dele seriam os kings, os deuses das 12 tribos de Israel. Mas, quer dizer, esse foi o Jesus, tá? Para mim, foi isso. Tá? Ele era um cara que tinha uma capacidade de comunicação muito forte, né? Muito boa de comunicação, provavelmente era simpático, bonitão, não sei, porque tem versões que dizem que ele era tipicamente um judeu da época, que era um feio, narigudo, provavelmente careca, igual o vovô aqui, né? Mas isso aí é aquela história do bonitão, aquele cabelo bonito, aquela barba bonita, isso aí muito provavelmente é criação aí para claramente atrair adeptos aí, tá? Então, Jesus foi isso, meu amigo Felipe, tá? E depois, dependendo aí, já estou com 40 minutos, eu queria terminar isso em 15, 20, mas tem muita coisa para contar a partir daí, da dinastia dele, né, o que aconteceu, a questão mesmo dos famosos os evangelhos, né, o Mateus, Lucas, aqui, como é que era cada um deles, como é que essa história se desenrolou, tá? Enfim, então, não sei se respondi a tua pergunta, mas se valer a pena, eu vou ter um segundo capítulo, tá bom? Bye, bye, galera.